5 razões pelas quais a igreja pode ser mais saudável sem seus próprios edifícios. Alguns cristãos acham que um prédio dedicado é essencial para uma igreja saudável e crescente. Isso é verdade? Em nosso estudo sobre a história dos locais de reunião cristã, demonstramos que a igreja primitiva se reunia principalmente em casas e não construía prédios inicialmente com o propósito de reuniões cristãs. Algumas das igrejas mais saudáveis do mundo hoje se reúnem da mesma maneira. A Bíblia diz aos cristãos para se reunirem, mas não nos diz exatamente onde devemos nos reunir. Os cristãos se reuniram em vários lugares ao longo da história, e devemos estender nossa comunhão a todos que amam Jesus Cristo, independentemente de onde se reúnam. No entanto, 1 Coríntios 10, 23 nos lembra que nem tudo que é permitido é benéfico. As igrejas podem construir grandes edifícios dedicados às suas reuniões, mas na maioria dos casos, acredito que a igreja seria mais saudável sem eles. As vantagens de ter um prédio dedicado à igreja são óbvias. Mas quais são as desvantagens? Aqui estão 5 razões pelas quais não estou interessado em ter um prédio construído exclusivamente para o propósito de reuniões cristãs. Número 1. O fardo financeiro dos prédios da igreja geralmente causa problemas e atrapalha a igreja. Igrejas que são centralizadas em torno de um prédio geralmente usam a maior parte do seu orçamento para comprar ou alugar e manter o prédio. A maior parte do orçamento da igreja primitiva era para cuidar dos pobres. As principais prioridades que vejo na Bíblia para nossas doações são cuidar dos pobres e ajudar os missionários. A maior parte das minhas doações vai para ajudar os pobres, e tenho muito poucas despesas relacionadas a ter comunhão cristã. Se me custasse milhares de dólares para manter o local de reunião, eu não seria capaz de ajudar os pobres da mesma forma. Se você acha que um edifício é o templo de Deus, provavelmente gastará mais dinheiro no edifício do que em qualquer outra coisa. Mas se sabemos a verdade bíblica de que as pessoas são o templo de Deus, não edifícios feitos por mãos humanas, não faz sentido gastarmos mais dinheiro com pessoas? Conheço muitas ocasiões em que os edifícios foram priorizados em detrimento das pessoas. Em um caso, os anciãos não queriam deixar as vítimas do furacão entrarem no prédio da igreja para receber comida porque isso sujaria o carpete. Em vez de o prédio servir as pessoas estavam servindo o prédio. Pessoas que pensam que ter um prédio grande com espaço para muitos espectadores é essencial também pensam como se o reino de Deus dependesse amplamente de grandes orçamentos. No entanto, muitos dos cristãos e movimentos mais eficazes fizeram muito mais com muito menos recursos financeiros. O tamanho do orçamento tem pouca correlação com a eficácia. O que os cristãos pensam que precisam é, muitas vezes, exatamente o que os está sobrecarregando. Atualmente, o dinheiro que a igreja gasta para alcançar pessoas que nunca ouviram o Evangelho é apenas uma fração de 1% do que gasta em prédios de igrejas. Isso reflete as prioridades de Deus ou nossas prioridades são distorcidas? As altas despesas associadas a um edifício são frequentemente usadas como desculpa para usar comandos humanos e várias formas de manipulação para levantar dinheiro. Esta é uma forma de abuso espiritual que desonra a Deus e fere o povo de Deus. Tais mandamentos humanos estão em oposição ao Evangelho. Algumas igrejas ficam tão focadas em tentar trazer dinheiro que isso as afasta da mensagem simples focada em Jesus e no que Jesus fez por nós. Então, em vez de promover o Evangelho, eles estão na verdade se opondo a ele. Número 2. Os prédios das igrejas muitas vezes incentivam a retenção dos discípulos em vez de liberá-los e enviá-los. Igrejas centradas em torno de um edifício tendem a encorajar o crescimento por adição em vez de multiplicação. Movimentos de plantação de igrejas são construídos no conceito de enviar pessoas para fora, não mantê-las dentro. Jesus libertou seus discípulos depois de 3 anos e meio. Movimentos de plantação de igrejas celebram uma igreja se dividindo, porque é assim que eles crescem. Eles se multiplicam como as células de um corpo, em que uma célula se torna 2, 2 se tornam 4 e 4 se tornam 8. Igrejas centradas em torno de um edifício geralmente temem liberar pessoas, e esse medo limita o desenvolvimento da maturidade espiritual e de novos líderes. Considere a igreja primitiva no início de Atos. Tenho certeza de que eles gostavam de suas grandes reuniões no pátio do templo. Pessoas eram adicionadas ao seu número todos os dias. Mas o que aconteceu quando eles foram dispersos e suas grandes reuniões terminaram? A igreja se multiplicou. Atos 8,
4 diz que aqueles que foram dispersos pregaram a palavra onde quer que fossem. Anteriormente, eles ouviam os apóstolos pregarem o evangelho no pátio do templo, mas agora todos estavam pregando o evangelho. Sua igreja local está crescendo por adição ou multiplicação? Número 3. Os prédios das igrejas geralmente incentivam a remoção das pessoas de sua cultura e espaço local em vez de invadir seu espaço com o evangelho. Movimentos apostólicos invadem as culturas, lares e negócios das pessoas com o evangelho em vez de remover as pessoas de suas culturas. Os prédios da igreja incentivam a remoção das pessoas de seu ambiente normal para fins de evangelismo e discipulado em vez de invadir seus lares e negócios com o reino de Deus. Evangelismo é mais frequentemente convidar as pessoas para a igreja do que compartilhar o evangelho onde elas estão. Isso geralmente resulta em cristãos vivendo de forma muito diferente em sua vida diária do que quando vão à igreja. Uma grande parte do tempo de voluntariado da igreja é consumida com atividades centradas no prédio e nos programas que acontecem nele. Isso frequentemente isola as pessoas que estão mais envolvidas na igreja de se relacionarem com pessoas fora de sua bolha religiosa. A atividade focada internamente é recompensada como lealdade, enquanto aqueles que estão profundamente envolvidos em evangelismo e atividade focada externamente são às vezes até vistos como descomprometidos. Eu vivo minha fé fora de prédios religiosos e a compartilho em todos os lugares, orando pelas pessoas, compartilhando o evangelho e observando Jesus fazer maravilhas nas casas das pessoas, em parques e em restaurantes. Muitas pessoas cuja fé é centrada em um prédio vivem vidas segregadas e não vivem sua fé consistentemente fora do prédio. Como você pode viver sua vida cristã da mesma forma em uma pizzaria como você faz em um prédio de igreja se você acha que o prédio da igreja é mais sagrado do que a pizzaria? Número 4. Os edifícios das igrejas promovem eventos com espectadores que impedem a comunhão cristã bíblica e o funcionamento como corpo de Cristo. Os edifícios da igreja geralmente têm assentos para uma audiência e um palco para os atores, promovendo um evento para espectadores. No entanto, a comunhão da igreja primitiva era em torno de mesas com uma refeição. Uma mesa de restaurante ou cozinha é muito mais propícia à comunhão cristã. Leia as instruções da Bíblia para a comunhão cristã em 1 Coríntios capítulos 11 a 14, e nos comandos uns aos outros do Novo Testamento. Você pode encontrar os comandos uns aos outros pesquisando a frase uns aos outros com o software da Bíblia ou em um site da Bíblia como bibliaonline.com.br. Concluí que é impossível obedecer às instruções da Bíblia para a comunhão cristã em um culto de espectador na igreja. Devemos funcionar juntos como o corpo de Cristo, e as instruções da Bíblia para a comunhão cristã incluem muitas pessoas falando. As instruções da Bíblia são incompatíveis com eventos de espectador. Descobri que consigo ministrar na graça de Deus, falar a palavra de Deus e obedecer aos mandamentos das Escrituras na maioria dos outros contextos com mais facilidade do que em um culto na igreja. Se o Espírito Santo deseja manifestar sua graça por meio de cada membro do corpo de Cristo, mas não facilitamos isso em nossas reuniões extinguem o Espírito Santo. Já fui a tantos cultos na igreja nos quais senti que não estava edificado e não tive nenhuma oportunidade de edificar os outros. A maioria dos cultos da igreja não é um contexto que me permite obedecer às instruções da Bíblia para a comunhão cristã ou agir como membro do corpo de Cristo com a graça que Deus me deu. Muitos cultos religiosos que visitei tinham a música em um volume que comprovadamente danificava a audição em pouco tempo, e eles continuavam com a música alta enquanto as pessoas estavam saindo. Não era possível nem mesmo depois que o culto terminava compartilhar uma profecia ou palavra de conhecimento com alguém, ou ministrar cura. Estou tão cansado de eventos com espectadores que sinto que a igreja estaria melhor sem os prédios que os facilitam. Já que tanto dinheiro é investido em prédios, as grandes reuniões com uma audiência assistindo as pessoas no palco são vistas como a principal prioridade. Então, os cultos com espectadores na igreja frequentemente tomam o lugar da comunhão cristã bíblica na qual a igreja opera como o corpo de Cristo. Número 5. Os edifícios da igreja fornecem um ambiente que não facilita o discipulado. Os prédios da igreja promovem muitas reuniões grandes. Esse foco frequentemente dificulta o discipulado. Considere todos os casos em que Jesus pregou para as multidões e às vezes no livro de Atos quando os cristãos se reuniam no templo ou nas sinagogas. Grandes reuniões eram evangelísticas, mas pequenos grupos facilitavam o discipulado.
Centenas ou milhares de pessoas hoje frequentemente chamam um líder singular de meu pastor, mas é impossível para uma pessoa verdadeiramente discipular tantos da mesma forma que Jesus ensinou seus discípulos. Jesus levou 12 pessoas como seus discípulos. Ele os ensinou com perguntas e respostas, e pelo exemplo. O discipulado envolvia observar e imitar o que Jesus fazia. Pare e pense sobre como nossas visões de edifícios se relacionam com o que valorizamos no ministério. O que você valoriza mais? Alguém que depende da hospitalidade das pessoas e discipula uma dúzia de pessoas, andando com elas todos os dias, respondendo suas perguntas e ensinando-as a curar os doentes e expulsar demônios. Ou um pastor de mega igreja com um orçamento multimilionário que prega para 10.000 espectadores por semana. O ministério de Jesus seria valorizado pelos padrões modernos do ministério? Reuniões em lares limitam os números e promovem o discipulado. Pequenos números fornecem um contexto no qual as pessoas podem agir como membros do corpo de Cristo e ministrar com a graça que Deus lhes deu. Grandes multidões não promovem a participação que é essencial para o discipulado, a comunhão cristã e o crescimento cristão. Grandes reuniões são permitidas e podem ser benéficas de vez em quando. Mas se grandes reuniões não nos permitem obedecer às instruções da Bíblia para a comunhão cristã, então elas não podem ser consideradas comunhão cristã regular. Muitos cristãos não têm comunhão bíblica suficiente porque passam muito tempo como espectadores em programas, reunindo-se em prédios que promovem eventos para espectadores. Focar em prédios geralmente leva a prioridades distorcidas. Os cristãos às vezes sentem que suas igrejas são bem-sucedidas por causa do número de pessoas e programas emocionantes, mesmo que não estejam fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus e o apóstolo Paulo não teriam tido ministérios bem-sucedidos pelos padrões religiosos de muitas pessoas hoje. Ambos foram abandonados pelas multidões. Paulo nem estava no ministério de tempo integral. Francis Chan era um famoso pastor de mega-igreja, bem-sucedido para os padrões de muitas pessoas, mas ele percebeu que não estava fazendo o que a Bíblia dizia para fazer. Todos o ouviam, mas ele leu na Bíblia que toda a igreja deve funcionar como o corpo de Cristo, com cada membro ministrando pelo poder do Espírito Santo. Então, Francis Chan renunciou ao cargo de pastor de mega-igreja em um grande prédio que promovia eventos para espectadores, e começou a trabalhar com igrejas domésticas que promovem a participação. Conclusão. Não vou dizer onde você tem que se reunir. Terei comunhão com você se você se reunir de uma forma diferente da minha. Mas ainda assim encorajo você a considerar honestamente se um prédio dedicado para suas reuniões cristãs está atrapalhando vocês mais do que ajudando. Não siga apenas o status quo religioso e faça o que todo mundo está fazendo. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo. Eu gosto de reuniões maiores ocasionais se elas não substituírem as reuniões participativas essenciais, mas um prédio dedicado não é necessário para tê-las. Brian Hogan declarou que a igreja parava de crescer na Mongólia se eles tivessem grandes reuniões com mais frequência do que uma vez por mês, porque as pessoas se tornavam espectadoras. Portanto, eles limitavam as reuniões maiores a uma vez por mês. Algumas igrejas se reúnem semanalmente em casas, mas alugam um ginásio ou auditório de hotel ocasionalmente para um evento maior que reúna os grupos menores. Compartilhei 5 razões pelas quais prefiro não ter um prédio de igreja dedicado. No entanto, sou bastante ativo na comunhão cristã. Eu me reúno em casas, em restaurantes, em parques, na rua e em missões de resgate. Eu louvo ao Senhor, falo a palavra de Deus e vejo Jesus fazer maravilhas em todos os lugares que vou. Eu só vou a um evento maior algumas vezes por ano, geralmente na forma de uma conferência cristã que pode ser realizada em um local público. E você? Como você se relaciona com o corpo de Cristo? Onde você se reúne? Alguma das minhas observações sobre prédios de igrejas ressoa com você? Compartilhe nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.